Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Claramente de hoje. Eu agradeço por sua audiência e desejo que este e outros programas Claramente contribuam para a sua saúde mental, que você possa ajudar outras pessoas com as informações compartilhadas aqui. Hoje tentarei responder algumas perguntas que o público faz sobre se o consumo de bebidas alcoólicas tem relação com o surgimento de câncer, se realmente o álcool prejudica a saúde de jovens, se perturba a genética causando malefícios ao DNA, se afeta ou não o cérebro, se tem algo que ver com algum tipo de câncer. No final de 2017, surgiu um artigo científico, uma meta-análise. Meta-análise é um estudo de estudos. Nesse artigo, foram envolvidos 151 referências bibliográficas, ou seja, analisaram 151 trabalhos científicos comprovando a ligação entre o consumo de bebidas alcoólicas e certos cânceres. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica publicou na sua revista oficial, que é o Journal of Clinical Oncology, o artigo chamado Álcool e Câncer, uma declaração da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, produzido por uma equipe de cientistas disponível no site dessa sociedade. Você pode ver a referência desse estudo aí na tela. O consumo de bebidas alcoólicas é um fator de risco confirmado pela ciência para vários tipos de doenças malignas e um fator de risco potencialmente modificável para o câncer e geralmente subestimado. Em 2012, 5,5% de todos os novos casos de câncer e 5,8% de todas as mortes por câncer no mundo admite-se que foram atribuídas ao álcool. Nos Estados Unidos, 3,5% de todas as mortes por câncer parece mesmo ter que ver com o consumo alcoólico. Os tipos de cânceres mais associados à ingestão de bebidas alcoólicas são o da orofaringe, que é essa parte interna da boca até o início da garganta, da laringe e do esôfago, carcinoma hepatocelular do fígado, câncer do seio na mulher e do cólon, que é o intestino. Mesmo o uso modesto de álcool pode aumentar o risco de câncer. Porém, o maior risco é observado nas pessoas que bebem muito tempo e por um tempo muito longo. É importante pensar que a ingestão de bebidas alcoólicas é um fator de risco modificável, que pode ser alvo de intervenções preventivas através de políticas públicas e por instituições privadas, especialmente na mídia, envolvendo rádio, TV, jornais, revistas, panfletos educativos, sites sobre saúde. E também é possível diminuir o risco de doenças devido ao consumo de álcool através de atitudes individuais. Além da oncologia, oncologia é a especialidade médica que estuda sobre o câncer e seu tratamento. Então, além da oncologia, o uso e abuso do álcool tem problemas significativos de saúde pública. De acordo com os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, cerca de 88 mil mortes foram atribuídas ao uso excessivo de álcool nos Estados Unidos entre 2006 e 2010. Cerca de 3 milhões e 300 mil mortes cada ano no mundo resultam de uso prejudicial de álcool. Uma enquete popular demonstrou que 12% a 14% dos adultos têm atualmente problemas pelo uso do álcool e 29% tiveram problemas em algum momento de sua vida. É grande o impacto na vida humana e na sociedade pelo uso abusivo do álcool, seja pelo beber excessivo, também conhecido como binge, ou pelo beber pesado. Você pode ver aí na tela a tabelinha com as diferenças de doses entre beber moderado, excessivo e pesado. Beber moderado é definido cientificamente como ingerir um drink para as mulheres e até 2 drinks por dia para os homens. Beber excessivo é definido como o consumo de 4 ou mais drinks pelas mulheres ou 5 ou mais drinks durante uma ocasião pelos homens. E já o beber pesado é definido como 8 ou mais drinks por semana ou 3 ou mais drinks por dia para as mulheres
e 15 ou mais drinks por semana ou 4 ou mais drinks por dia para os homens. Cerca de 13% dos adultos norte-americanos estavam no grupo dos bebedores excessivos no ano anterior, quando fizeram a pesquisa. Um país com cerca de 323 milhões de habitantes, isso significa que quase 40 milhões de pessoas bebem excessivamente nesse país, Estados Unidos, de primeiro mundo, onde as coisas funcionam e onde se tem muito conforto. Agora, como é que a gente pode definir a quantidade de um drink? Você pode ficar pensando nisso, né? Bom, você pode ver aí na tela, um drink é equivalente a 14 gramas de álcool puro. Por exemplo, numa lata de cerveja de 350 ml, tem 5% de álcool. A Malt Beer, que é uma cerveja forte, e num copo de 236 ml a 266, tem cerca de 7% de álcool. Se você pegar uma taça de vinho de 147 ml, tem 12% de álcool. E num copo de 44 ml de bebida destilada, pode ser conhaque, rum, vodka, gin, tequila, uísque, tem 40% de álcool. Fazendo a comparação quanto ao beber excessivo, significa ingerir 4 ou mais drinks pelas mulheres e 5 ou mais drinks pelos homens numa única ocasião. E se for cerveja, seriam o beber excessivo, 4 latas ou mais para as mulheres e 5 latas ou mais para os homens num momento único ali. Também poderia ser 4 taças de vinho para as mulheres ou 5 ou mais taças de vinho para os homens num único momento, cada taça tendo quase 150 ml. Menos do que um copo americano, ou então também cerca de 3 xícaras de cafezinho. No caso de bebidas destiladas, como uísque, rum, gin, vodka, conhaque, o beber excessivo seria tomar 4 doses para as mulheres ou 5 doses para os homens num único evento, sendo cada dose com 44 ml. 44 ml é um pouquinho menos do que uma xícara de cafezinho. O uso de álcool durante a infância e adolescência é um prenúncio do aumento do risco de alcoolismo na vida adulta. Nos jovens norte-americanos entre 12 a 20 anos de idade, 23% eram bebedores frequentes nos últimos 30 dias, quando foi feita essa pesquisa. 10% eram de bebedores ocasionais e 2% eram de episódios de beber pesado, além de 6% eram alcoólicos ou alcoólatras. É mais da metade da população, se a gente somar tudo, ingerindo bebidas alcoólicas. Preocupante isso, não é? Cerca de 25% dos adultos que tiveram câncer na infância usavam álcool nos 30 últimos dias quando foram pesquisados, e isso é menor do que observado na população em geral. Entretanto, o uso de álcool entre adolescentes com câncer é comum e parece que é semelhante aos jovens sem câncer. A Associação Americana do Coração e a Sociedade Americana do Câncer, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, recomendam que as pessoas que atualmente não ingerem bebidas alcoólicas não deveriam começar a usar por nenhuma razão. Isso está no artigo que eu já citei, cuja fonte você pode ver novamente aí na tela, que é um artigo da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que tem a ver com câncer. Se a gente olhar algumas pessoas, elas fazem perguntas, a gente olha essas perguntas e pensa, bom, alguns cientistas também, eles fazem nas suas pesquisas, eles levantam a seguinte pergunta: se o problema do álcool favorecer o surgimento de tipos variados de câncer tem que ver com o etanol em si ou varia de acordo com o tipo de bebida alcoólica, como cerveja, vinho e bebidas destiladas? A resposta dos cientistas foi que as associações entre beber álcool e o risco de câncer têm sido observadas consistentemente, independentemente do tipo específico de bebida alcoólica. A ciência ainda tem algumas perguntas a serem respondidas para clarear esse assunto sobre o risco de álcool e câncer. Com relação a alguns tumores malignos, a ingestão de bebidas alcoólicas está claramente associada ao risco do surgimento deles. Mas, por exemplo, existe uma forte relação entre álcool e câncer do pulmão. Mas como fumantes também são prováveis bebedores,
Nesses casos, fica a dúvida se o câncer de pulmão surgiu pelo cigarro ou pela bebida alcoólica. Mas, na verdade, o que importa, não é? É saber se a pessoa está sofrendo e morrendo, talvez, de câncer do pulmão por causa do consumo de álcool ou de cigarro. Os dois são prejudiciais para a saúde. Vejamos essa tabela que mostra o resultado de um grande estudo recente, publicado em 2017, 2018, dos estudos científicos que chamamos de meta-análise, como eu falei, não é? Meta-análise é quando cientistas analisam, às vezes, dezenas de trabalhos científicos que tratam de um assunto. No caso que estamos vendo hoje, eles analisaram trabalhos sobre o risco de câncer em, primeiro, não bebedores, segundo, bebedores leves, terceiro, bebedores moderados e quarto, bebedores pesados de bebida alcoólica. Eu não vou entrar em detalhes da tabela, mas ela faz uma comparação sobre o risco de câncer na cavidade oral, dentro da boca, na faringe, esôfago, laringe, fígado e câncer de mama na mulher e nos intestinos entre pessoas que não tomavam bebidas alcoólicas, nas que são bebedores leves, moderados e pesados. A tabela mostra várias coisas. Primeiro, a associação entre consumo de álcool e risco de câncer variou pelo tipo de câncer e mostra de forma clara que quanto mais álcool ingerido ao longo do tempo, maior o surgimento de câncer. A tabela também mostra que nos bebedores, os 3 tipos mais comuns de câncer encontrados nos estudos foram o da cavidade oral, faringe, da laringe e do esôfago, onde o álcool entra em contato direto com os tecidos desses órgãos. Em segundo lugar, a tabela mostra que verificou-se que existia uma relação entre a dose de álcool ingerida e câncer da cavidade oral, faringe, carcinoma do esôfago e câncer de mama na mulher. Lembrando que o homem também pode ter câncer de mama. Outra coisa que a tabela mostra é que, mesmo em baixo consumo de álcool nos bebedores leves, o risco de câncer persiste, especialmente no esôfago, orofaringe, na faringe, antes de começar o esôfago, e o câncer de mama feminino. Se você entrar no site do Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, encontramos a explicação de que existem 2 tipos de câncer de esôfago, o adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular. Veja a resposta da pergunta que está no site do hospital. Como prevenir câncer de esôfago? O site diz assim: estes são cânceres relacionados a hábitos de vida. Sendo assim, a melhor maneira de evitá-los é com hábitos de vida saudáveis, evitando fumo e ingestão de bebidas alcoólicas. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu queria deixar essa frase para você. Para a prevenção do câncer, é melhor não beber álcool, é uma recomendação científica. Volte daqui a pouquinho, estamos esperando você aqui no Claramente.